E o tema da mensagem de hoje é: retome o que foi deixado para trás. Amém? Nós devemos retomar aquilo que lá atrás, por alguma razão, nós paralisamos uma obra. Por alguma razão, nós desanimamos. E o Senhor diz: retome aquilo que foi colocado em tuas mãos para fazer. Segundo Samuel capítulo 6, versículo 11, diz assim: e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-edom, o Gitita. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Repita comigo: o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. Então informaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Diz: tudo que é dele foi abençoado, porque ele cuidou da arca de Deus. E tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus, foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. E quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. Amém? Zacarias capítulo 9, versículo 12 diz assim: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. A Bíblia fala, amado, neste texto de Davi. Davi, ele era um homem de realizações. Tudo aquilo que Davi colocava a mão para fazer, ele concluía, ele realizava, até porque ele tinha todo um aparato de pessoas que trabalhava para ele. Afinal de contas, ele era o rei. Tudo aquilo que o rei colocava as mãos era de provisão, era de prosperidade. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Tudo aquilo que o rei coloca a mão, a tendência é ser fantástico. Mas esse mesmo rei um dia estava trazendo a arca do Senhor, que era a peça mais importante para o reino dele. E você sabe da história: os carros de boi estavam passando e a arca estava quase tombando, quando alguém, um jovem chamado Uzá, colocou a mão nesta arca e ele foi fulminado. Ou seja, a morte no meio de uma festa acaba com a festa. Toda vez que você estiver num lugar de muita alegria e houver um acidente, houver uma morte, o que vai se lembrar daquela festa não é a alegria que estava até tal momento, mas é a morte que aconteceu. Quantas vezes, amado, nós estamos tristes porque você estava feliz, você estava empolgado, você estava, orando, Deus estava abençoando. Em algum momento tudo foi paralisado, em algum momento lhe foi tirado, Eu quero te dizer que Davi, ele era um homem de realização, tanto naquilo que ele fazia, quanto nas questões pessoais que ele tinha, e quanto mais ao Senhor. Tudo que ele fazia para Deus era com excelência. Mas Davi tinha algo que ele deixou para trás, porque ele ficou desanimado, porque ele ficou entristecido, porque a sua visão foi como se estivesse ofuscando por algo que aconteceu. Aí então ele fica sabendo que o dia que ele deixou a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, uma casa que não tinha provisão, que mal se tinha o que comer, ela se tornou uma casa próspera, porque Obed-edom, amado, ele não tinha nada a ver com aquela aliança, com aquela arca. Mas quando ele viu que era algo da parte de Deus, ele trouxe aquilo para o seu coração. Ele disse: eu vou cuidar como se fosse algo nobre e perfeito. Ele vai então em busca da arca do Senhor, que durante muito tempo estivera na mão dos filisteus. Deixa eu te dizer uma coisa: os filisteus eram inimigos de Israel. Os filisteus eram homens que eram totalmente inimigos do povo judeu. E às vezes aquilo que é seu está na mão de pessoas que declaram ser o seu inimigo. Às vezes aquilo que é seu está na mão de pessoas que você não gostaria que tivesse. Mas às vezes o diabo diz para você: deixa para lá, você já perdeu mesmo, deixa para lá. Mas o Senhor te diz: hoje eu vou resgatar e trazer de volta aquilo que é teu por direito. Porque aquele que começou uma grande obra na tua vida, não vai ser o desânimo que vai paralisar esta obra, Então, amado, quantas vezes a situação foge do nosso controle?
E por fugir do nosso controle, às vezes nós queremos ou até abrimos mão dos nossos projetos, desejos, dos nossos sonhos. E nessa campanha Deus entrará em sua casa, em sua vida. E eu quero ser mais ousado ainda a dizer que hoje começa a reta final. Hoje começa o tempo, é agora o seu posicionamento do que nós vamos fazer a partir de hoje. E Deus vai concluir a perfeita obra naquilo que Ele vai fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você veio até aqui porque você lutou muito, você chorou muito. E talvez você tenha esse sonho, esse projeto, essa alegria de realização engavetado, mas o Senhor hoje, talvez Ele vai te ferir por isso. Talvez você não gostaria mais que mexesse nesse assunto, mas Ele vai abrir essa gaveta do seu sonho, vai tirar para fora e vai colocar no teu coração a seguinte palavra: continue sonhando, porque eu vou realizar. Sabe, amado, nenhuma das promessas de Deus Ele vai deixar de cumprir na sua vida. Como Satanás tenta fazer. Sabe, às vezes Satanás tenta frustrar os nossos sonhos. Primeira coisa que ele diz é que nós não somos capazes. Primeira coisa que ele diz é que nós não podemos. A primeira coisa que ele diz é que em algum momento nós erramos. E aí ele vai até mais longe. Ele diz assim, tá vendo? Em algum momento você caiu, em algum momento você fraquejou, em algum momento você pecou, e por conta disso Deus não permitiu. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, nosso Deus não é Deus vingativo. Quem é vingativo é o homem. Deus jamais se vinga de alguém. Pastor, mas eu errei, eu pequei. Eu quero te dizer que no dia que Ele te chamou pelo teu nome, Ele sabia o dia e a hora que você ia errar e pecar, cair e se levantar. E mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele disse, tu és meu e ninguém lançará a mão de ti. Você não vai deixar de ser filho porque em algum momento você fraquejou. Você não vai deixar de ser filho porque em algum momento você enterrou os teus sonhos. Pastor, mas eu era um homem de Deus, eu fazia a obra de Deus, eu tinha uma célula, eu tinha um projeto, eu tinha uma igreja. Você podia ser quem fosse, amado. Antes de você ser o que você é filho. E como filho, o dia que você falar, pai, eu quero retomar de volta o que é meu. Como tem aquele louvor que diz, eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Põe o azeite, restitui as águas tranquilas e aos braços do Pai, e refrigera minha alma, restitui. Você está pronto para ser restituído hoje, irmão? Satanás, ele sempre vai tentar fazer com que você deixe para trás os teus sonhos, porque ele vai dizer 1-0 para mim. É mais um sonho dele que se frustrou. Sabe qual é a causa de suicídio das pessoas? De 90% das pessoas se suicidam no mundo quando seus sonhos são frustrados. Talvez ela nunca teve sonho algum, mas ela tinha um só. E aquele foi uma investida do inferno para que ele pudesse se frustrar. E aí então essa pessoa perde o amor pela vida, perde o gosto pelas pessoas. E aí então começa a criar dentro dela uma certa revolta, sabe, um sentimento de frustração, achando que ela nunca vai conseguir nada, porque ela nunca valorizou nada, mas aquilo que ela valorizou não deu certo. E é muito natural que quando nós nos frustramos, nós colocamos culpa em pessoas. Quando nós nos frustramos, nós sempre achamos um bode expiatório. Se é na empresa, foi o encarregado, foi o chefe, foi o dono. Se é na igreja, foi o diácono, foi o pastor, foi o levita. Se é na família, foi o pai, foi a mãe, foi o tio. Se é no relacionamento, foi a sogra, foi a cunhada. Não é assim? Nós sempre colocamos um empecilho, porque um dos nossos sonhos, ou então apontaram para nós e nos julgaram de alguma forma, que segundo os olhos da pessoa era real, mas o nosso nós sabemos que não é, então nós se frustramos. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje Deus quer pegar você, virar de ponta cabeça e dizer assim, a partir de agora eu vou te dar uma nova visão. A partir de agora eu vou restaurar e restituir os teus sonhos. Porque eu comecei uma obra na tua vida, e é chegado o tempo de você estar em intimidade, em unidade comigo. Sabe, irmãos, estar na igreja
Ser batizado nas águas do Espírito Santo, ser dizimista, ser ofertante, tomar santa ceia, não faltar nenhum culto, não quer dizer que você faz parte do corpo. Amém? Tem gente que está fazendo tudo isso, mas não faz parte do corpo. Tem pessoas que é filho, mas não faz parte da família, sim ou não? Ele é filho, nasceu do mesmo pai, da mesma mãe, sabe? É irmão dos mesmos irmãos, foi criado da mesma forma, mas faz parte da família? Não! A primeira coisa que o Senhor quer fazer é te trazer de volta para a intimidade. O que o Senhor quer fazer é te trazer de volta para Ele. Sabe, eu ouvi uma mensagem hoje com o pastor Wilson falando, e é a mais pura verdade. Jesus, ele não fazia milagre no meio dos apóstolos. Jesus não fazia milagre no meio dos seus discípulos. Sabe por que ele não fazia esse tipo de milagre? Por uma única razão: porque eles eram curados e restaurados. Mas aonde Jesus passava e aonde seus discípulos iam, sabe o que acontecia? Curas, milagres, o cego enxergava, o paralítico andava. Às vezes nós estamos dentro da igreja querendo milagre. Sabe, irmão, quem quer milagre é ímpio, que não tem intimidade. Às vezes passa alguém na tua porta e fica pedindo, sabe, alguma coisa, dinheiro, talvez uma porção de arroz, porque ele não tem, ele precisa que alguém dê. Mas você que é filho, tudo que está no armário, tudo que está na geladeira, tudo que está na conta bancária, todas as posses são suas. A mesma coisa o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele só tinha uma única intenção: comer. E ele volta para casa porque ele sabia que a casa do pai tinha comida. Mas é engraçado que o irmão mais velho também era um morto de fome, e ele era herdeiro de tudo. É tanto que ele fala para o pai: eu estou há tanto tempo contigo e você nunca me deu um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. Sabe qual é o problema das pessoas que estão junto com outros? Sabe qual é o problema do solitário? Ele pode estar cheio de pessoas ao teu lado, mas se a solidão bater no seu coração, todas aquelas pessoas não são suficientes para mantê-lo alegre, empolgado ou feliz. O que você quer dizer com isso, pastor? Que Deus quer te trazer de volta à unidade. Nós precisamos ser um com o Pai. Saber que tudo que nós temos é dele e para ele. E tudo que é dele é nosso, porque nós somos um. Nós precisamos apenas, amado, não mais chegar diante do Senhor e estar clamando. Não que você não precise orar, não que você não precisa jejuar, não que você não precisa fazer nenhum tipo de campanha, sabe? Não que você não precisa fazer nada. Mas quando nós temos a unidade com Ele, nós sabemos que tudo aquilo que nós necessitamos, Ele já está pronto para nos abençoar. Nós temos o costume de, quando estamos na casa dos pais, chegar para a mãe e falar: mãe, tem comida? Claro que tem comida, não é? É óbvio. Mãe, minha roupa está limpa? Claro que está. Talvez uma peça ou outra não deu tempo de lavar porque você tirou ontem, mas todas as suas peças estão limpas, estão passadas, a comida está pronta. Só que nós temos mania de perguntar. Talvez não tenha o que falar, então a gente pergunta: e aí, tem rango hoje? Claro que tem. Você tem 50 anos, nunca te faltou nada, por que hoje faltaria? Às vezes nós estamos na presença de Deus e dizemos: Senhor, será que o Senhor tem algo para falar comigo? Todo dia Ele fala contigo e todo dia Ele te abençoa. Você é que ainda às vezes não percebeu, sabe? Você que ainda acha que os teus sonhos foram deixados para trás e ainda acredita na mentira que diz assim: vai ver que não era da vontade de Deus. Eu não acredito que algo que ficou plantado no teu coração por tantos anos fosse uma mentira do Senhor. Que Deus te deixaria enganado por muito tempo, sabendo que aquilo faz parte da tua vida, que aquilo é um sonho que você sempre gerou, sempre plantou, sempre regou. Quando é algo que nós sonhamos que não é da vontade de Deus, Ele faz transferir aquilo por uma outra pessoa, por um outro ser, melhor até. E aí nós nos contentamos, porque quando Deus nos dá algo que é menor ou inferior àquilo que nós queríamos, a gente fica triste e emburrado. É ou não é? Como que Satanás tenta fazer com que você deixe para trás os seus sonhos? Letra A: Satanás tentará você a valorizar mais as perdas do que o realizar da vontade de Deus. Uma das coisas que nós fazemos demais é valorizar aquilo que você perdeu. É valorizar aquilo que não aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa: valorize aquilo que você tem todo dia.
Valorize aquilo que você é. Tem um louvor antigo, logo na minha conversão já existia esse louvor, que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Às vezes a gente valoriza, amado, smartphone, TV, carro. Às vezes você, sabe, valoriza roupa. Às vezes você perde tanto tempo, quando na verdade o tempo é algo que passa e nunca mais volta. Às vezes eu perco tanto tempo quando sou criança, querendo ser grande, querendo ser adulto. E depois que eu sou adulto, eu quero voltar a ser criança. Eu passo a minha vida inteira trabalhando em 2, 3, 4 empregos para ter algo na vida. E quando eu tenho, sabe, uma junção de coisas que eu juntei ao determinado tempo, ao longo dos anos, às vezes eu perdi a saúde. Aí eu talvez daria tudo que eu tenho em troca da minha saúde. Sabe como o ser humano ele é complicado? Às vezes nós não valorizamos aquilo que temos, mas queremos dar valor naquilo que perdemos. Eu quero te dizer, meu irmão, que você precisa, sabe, realizar qual é a vontade de Deus para a tua vida. Eu quero que você saiba, Deus não te chamou para ser rico. Deus não te chamou para ser pobre. Deus não te chamou para ser pai, para ser mãe, para ser filho. Deus chamou para que o reino dele fosse exaltado, que o reino dele fosse glorificado e que vidas fossem salvas. Deus não te colocou nesta empresa para você se tornar alguém conhecido por essa sociedade. Deus te colocou na empresa para que você ganhasse o chefe, para que você ganhasse todos os funcionários, para que lá no céu você fosse reconhecido que aqui na terra você foi alguém. Porque tudo aquilo que você faz aqui para nada serve. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar, você tem que trabalhar, claro. Não estou dizendo que você não tenha que estudar, mas não valorize isso. Valorize o chamado que Deus tem para a tua vida. Eu já vi testemunhos de pessoas dizendo: pastor, eu sei que eu estou nas últimas, mas se eu tivesse mais um ano, eu gastaria esse um ano de vida pregando o evangelho e falando do amor de Deus. Engraçado que a pessoa só percebe isso na hora da morte. Só percebe que o tempo passou, teve tantas oportunidades, se ocupou com outra coisa. Sabe, irmãos, bem-aventurado é você que hoje pode ouvir esta palavra com liberdade. Há muitos países no mundo que as pessoas acabam de ler a Bíblia, elas arrancam aquela página, come e engole. Porque se elas forem pego com a palavra de Deus, elas vão para a forca. Bem-aventurados somos nós, que podemos abrir a nossa casa para que tenha uma célula e resgatar a arca de Deus para esta casa. Mas às vezes nós estamos tão ocupados. Segunda coisa, Satanás tentará você a ser orgulhoso em momentos que temos que refletir sobre espiritualidade. Você precisa refletir como está a sua vida diante de Deus. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos eles vendiam tudo o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, porque eles tinham uma palavra dizendo: Jesus está voltando. E a única coisa mais importante para eles era: Jesus está voltando. Eu quero te fazer essa pergunta hoje. Se o Espírito Santo falasse para você: se prepara porque o Senhor está voltando, o que você faria? O que o melhor, o que você deixaria de fazer? Opa, ele está voltando, vou deixar de fazer isso, isso e aquilo. É muito natural que essa pergunta seria essa a resposta. Mas sabe o que o Senhor te diz? Independente se ele vai voltar hoje, amanhã, ou daqui a um ano, ou mais algum tempo, deixa de fazer isso hoje, porque você reconhece que isso não é legal. Às vezes nós queremos ter um encontro com ele, mas eu sei que vai ter pessoas, talvez, sabe, que está tão empolgado com as coisas aqui da terra, está tão empolgado com as coisas que estão vivendo, está tão empolgado, sabe, tão orgulhoso com os momentos que tem passado e vivido. Se o Senhor o arrebatar, é capaz dele chegar lá e falar: Senhor, que lugar é esse? Quem falou para o Senhor me trazer para cá agora? Eu estava subindo com um ramalhete de flores na mão para realizar o meu sonho do casamento, e quando eu cheguei perto, o Senhor me tirou. Sabe, irmão, infelizmente vai ter pessoas que ainda estão ligadas com as coisas dessa terra. Eu sei que você quer casar, que você quer ter filho, mas nós não podemos orar dizendo: Senhor, espera um pouco.
nós temos que dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. E toda a terra brama para isso. Até as pessoas que estão no mundo já não aguentam mais um mundo tenebroso como esse. Mas nós temos a palavra de Deus para refletir na nossa vida espiritual. Uma das coisas que Satanás sempre vai tentar te roubar é isso. Vai dizer: não, você tem muito tempo para pensar na sua vida espiritual. Você tem muito tempo para jejuar, muito tempo para orar, muito tempo para pregar o evangelho. Ih, tem tempo, você é novo ainda, não precisa fazer seminário agora não. Sabe, você tem tempo. Quem disse que você tem tempo? Eu não sei se nem daqui a pouco eu estou vivo. Eu tenho que viver como Paulo diz: vou viver servindo ao Senhor como se fosse o último dia da minha vida. Sabe, Satanás tentará você ser acomodado em momentos que tenha que perseverar. A gente só persevera em algumas áreas quando está difícil, sim ou não? Senão não precisaria perseverar. Perseverar é quando você tem que continuar insistindo em algo que está sendo difícil. E o diabo, ele sempre vai dizer: não, se está tão difícil assim, é porque Deus não está no negócio. A gente tem mania de querer simplificar as coisas. Sabe, irmãos, ser acomodado em momentos que você tenha que lutar. Eu quero te dizer uma coisa: lute, pelo menos pelos seus sonhos. Porque quem não sonha, já morreu. Uma pessoa que não tem sonho, ela não tem vida. É o sonho que nos dá alegria. É através dos sonhos que nos motiva a acordar mais um dia e trabalhar e lutar, sabe, fazer todas as coisas. Repita comigo que está no quadro. Vamos lá? Hoje é o dia É isso que eu tenho que fazer. Viver o melhor momento de Deus para a tua vida. Sabe? Ah, pastor, eu estava com todo o propósito, já tinha me arrumado inteiro. Nós íamos sair, eu, a minha esposa. Íamos chamar um carro, um Uber, ou então pegar um ônibus. Mas olha o pé d'água que está. Às vezes a gente fica triste com as coisas naturais da vida, não é verdade? E aí, choveu, o que você vai fazer? Tem o que fazer. Você não vai sair parecendo um pinguim molhado. Aprenda a curtir o pouco tempo que o Senhor te dá. Curta a chuva. Eu me recordo que um dia nós estávamos na praia. Estava eu, Ronaldo, a Irene, acho que a Juliana estava, minha esposa, a Giovana. E nós fomos a pé da Praia Grande. Não lembro que bairro. Onde que você tem a casa lá, Ruth? Que bairro que é? Do Solemar até a próxima praia, que é Mongaguá. Fomos pelo calçadão conversando, aquele dia com aquela lua maravilhosa, né? Acho que a Juliana e a Giovana estavam de bicicleta e nós fomos conversando. No meio do caminho, amado, a chuva nos pegou. Mas veio uma chuva muito de repente. Eu nunca vi uma chuva tão gostosa. Sabe por quê? Porque nós aproveitamos aquele momento entre amigos. E aí começamos a sair correndo, os três, os quatro. E ao mesmo tempo que a gente corria, a gente parava para rir, porque era muito engraçado estar tomando chuva. Talvez em outros tempos, amado, a gente ficaria muito irritado porque choveu e estragou o passeio. Quando você está bem, quando você está envolvido no meio de pessoas que você se alegra, até a chuva inesperada é muito gostoso. Às vezes a gente fica triste por coisas bobas, porque o tempo mudou, porque a resposta era não, quando você estava esperando sim. Persevere, continue, sabe? Não seja acomodado e dizer, não, vou deixar para lá. Então nós devemos retomar o que deixamos para trás hoje. O que você deixou para trás hoje? Primeiro, porque Deus não desistiu de nos abençoar. Isso aqui, ó, é um fato verídico. Quantas pessoas estão olhando para a foto do ex-marido, da ex-mulher, foto do pai, da mãe, sabe? Pessoas que estão sempre unidas por conta de um ser. Eu digo que o pai e a mãe, quando eles estão numa casa, é muito natural reunir os filhos. Bastou faltar um que já corta pela metade. Se faltou os dois, os irmãos talvez não se vê mais. É ou não é?
Às vezes o pai e a mãe conseguem unir todos os filhos, mas o dia que eles vêm faltar, cada um vai seguir a tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Uma das coisas que nós devemos fazer é não desistir, é continuar sonhando e declarando que vai acontecer. Malaquias 3,6 assim: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Deus não muda, amado. Em momento nenhum Ele vai mudar. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu quero dizer que mesmo Davi deixando a arca lá na casa de Obed-edom, Deus não deixou de abençoar Obed-edom. Pelo contrário, sabe? Talvez se fosse qualquer um outro ser, abençoaria aquele que é dono, mas o Senhor abençoa aquele que volta-se para Ele. Obed-edom não era rei, Obed-edom não tinha nada a ver, pelo contrário, ele era midianita, ele era totalmente contra o povo judeu, mas quando ele entendeu que aquele propósito, a arca da aliança, era algo de Deus, sabe o que ele faz? Ele então se empenha para aquilo, e quando ele se empenha para aquele projeto, Deus abençoa. Sabe quem deixou de ser abençoado neste momento? Davi. Por quê? Porque Davi ficou pensando no que aconteceu. Sabe quando você deixa de ser abençoado? Quando você fica pensando no desastre que aconteceu. Quando você fica pensando, mas por que aconteceu aquilo? Por que tinha que morrer? Por que isso? Por que aquilo? Engraçado, nós sempre perguntamos por quê e nunca perguntamos para quê. Para tudo Deus tem um propósito. Às vezes achamos que Deus está sempre querendo nos amaldiçoar. Achamos que pelo nosso erro Deus está sempre querendo nos castigar, e não é verdade. Existem coisas até que são ruins, que acontecem na vida, que é para você crescer. Porque se você tivesse ouvido sim a vida inteira, desde a sua infância até agora, você seria a pessoa mais insuportável que você já conheceu. Porque aqueles que não sabem ouvir não, eles não se importam com ninguém, a não ser com eles mesmos. E Deus, Ele não é conivente com isso, sabe? Deus não deixou de ser Deus e continua abençoando Obed-edom. A vontade de Deus, amado, com relação a você, aos seus sonhos, aos seus projetos, não mudou. Ele quer que a vitória continue sobre a tua vida, até que o nome dEle seja glorificado através de você. Amém? Segundo, porque voltamos os nossos olhos para o Senhor e não mais para os problemas. Uma das coisas que o Senhor requer que nós façamos é voltar os nossos olhos para Ele, não para o problema. Problema você vai resolver hoje. Vai passar talvez alguns dias, vai vir outro, vai passar outros dias, vai vir outro, vai passar outros dias, vai vir outro. Isso não é só na minha vida, na sua, na vida de todo mundo. Às vezes tem gente que quer resolver o problema, sabe como? Viajando. Ele sai daqui e vai lá para o Japão. Ele desceu do avião, pisou em terra, o problema já está lá com ele, porque o problema está aqui. Ele vai deitar a sua cabeça no travesseiro, o problema está lá. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor e não para o problema, Deus então começa a mudar a nossa história. Isaías 45, 22, assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Enquanto Davi, amado, olhou para a morte de Uzá, a arca permaneceu na casa de Obed-edom. Vou repetir. Enquanto Davi ficou pensando e paralisou toda uma obra, porque Uzá morreu, a arca continuou na casa de Obed-edom. E a prosperidade, a provisão, que era exatamente para o reino de Davi, ficou aonde? Na casa de Obed-edom. Enquanto você está preocupado, você vira de um lado para outro, você não consegue dormir, você está angustiado, você acha que você ficar sem dormir vai resolver o problema, e você não quer olhar para o Senhor, você está olhando para o problema, Ele vai continuar onde está, e cada vez mais forte. Amém? Hoje Deus quer te levantar dizendo: olha, vou sacudir a poeira, ainda que eu tenha que começar tudo de novo, o Senhor é Deus para te dar vitória. Mas quando Davi colocou os olhos em Deus, Davi então se sentiu confiante para voltar a buscar a arca. Quando ele olhou para o Senhor, ele diz: opa, eu vou voltar a buscar aquilo que é meu por direito. Quando ele olhou para o Senhor, ele disse: opa, a força que eu não tinha agora eu tenho. Sabe?
quando ele estava vindo, amado, de lá para cá, a Bíblia diz que ele adorava ao Senhor cantando, mas quando ele volta a buscar a arca mais uma vez, a cada 6 passos ele sacrificava ao Senhor. Sacrificar aqui representa aquilo que nós devemos sacrificar. O que? O nosso caráter. Devemos sacrificar o nosso ego, devemos sacrificar, sabe, as nossas manias e colocar diante dele: Senhor, tudo que eu fiz por minha conta não deu certo, daqui para frente vai ser do teu jeito. Porque sempre que nós queremos colocar as mãos, acaba dando errado. Pastor, mas eu achei então. Deus não nos chamou para achar nada. Ele diz assim: tudo está pronto, apenas confia em mim, porque eu vou te dar vitória. A gente perde muito tempo falando mal. Sabia que tem gente que fala mal de Deus? Como assim, pastor? Verdade. O Senhor não fez, eu já orei, eu já jejuei. Tantas pessoas já conseguiu, eu não sei o que Deus quer comigo. Sabe, como se ele fosse a vítima e Deus fosse o carrasco. Olhe para ele como pai, dizendo: Senhor, tu és pai. Eu posso até não merecer, mas eu careço disso, e eu sei que o Senhor é bom para restaurar e restituir. Tenha certeza que ele vai fazer. Não olhe para o fracasso do passado. Sabe, irmão, não olhe para as impossibilidades. Deixa de olhar para as perdas e olhe tão somente para o Senhor. E aí então você vai ter a direção de retornar para aquilo que você deixou para trás. Terceiro, buscar o resultado nas promessas e não na nossa dedução humana. Romanos 12:2 diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, amado, não dá para ter novos resultados tendo as mesmas atitudes. Eu quero ter novos resultados, mas eu tenho as mesmas atitudes. Algumas coisas no meu ministério, muitos aqui sabem disso, que me acompanham há alguns anos, foram mudados depois que nós começamos a caminhar com a vinha. Porque eu entendi que se eu tivesse as mesmas atitudes, a coisa não ia andar. Quantas vezes, amado, infelizmente, como pastor eu julguei. Quantas vezes eu fui carnal e fui, sabe, baseado na lei. Quantas vezes eu julgava pela roupa, pela aparência, pelo brinco, pela quantidade de maquiagem. Isso aí não está salvo não nasceu de novo. Quantas vezes, confesso. E às vezes a gente olhava para uma pessoa que tinha uma aparência perfeita, santa, só aparência. Às vezes nós queremos olhar e julgar aquilo que os nossos olhos enxergam. Estou dizendo que a gente deve levar a coisa de qualquer jeito, mas aquilo que você aponta, Deus abraça. Aquilo que você diz, não tem mais jeito, o Senhor diz tem, porque em mim todas as coisas se renascem e se renovam. Sabe, irmãos, quantas coisas eu tive que mudar. Eu poderia então culpar o povo? Não, eu tinha que olhar para mim mesmo e ver que o erro estava em mim. E quando eu reconheci isso, Deus começou a mudar todas as coisas. E confesso que eu não estou pronto não, tem muita coisa para ser mudada. Sabe, irmãos, muita coisa. Quem quer viver melhor o novo de Deus, tem que renovar o seu pensamento, tem que mudar, tem que ter atitude de amor. Porque você pode fazer todas as coisas, se você não tiver amor, de nada o que você faz vai ter valor algum. Amém? Aleluias. Eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele vai te dar uma estratégia, uma ferramenta poderosa. Pastor, que ferramenta e estratégia é essa poderosa? Já vou te falar daqui a pouco. Vai guardando aí. Talvez você vai estranhar, dizendo, mas isso, eu quero te provar que o que eu vou te dizer para você fazer vai mudar a sua história. Aleluia. 4. Porque Deus tem projetos maiores para a sua vida. Salmo 42, versículo 1 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus.
Sabe, irmãos, projete o futuro em Deus. Projete o futuro nas promessas do Senhor. Deus prometeu o melhor, não o pior. E quando você projetar isso, nada vai ficar para trás na sua vida. Pelo contrário, vai ser sempre satisfatório. Sempre que nós tivermos um projeto para o Senhor, sempre que eu tiver um projeto e eu colocar Deus em primeiro lugar, eu posso esquecer das minhas coisas. Eu não preciso ter medo que alguém vai roubar. Eu não preciso ter medo que vão bagunçar. Mas eu posso esquecer, porque eu vou me empenhar totalmente em Deus. E Ele vai cuidar das minhas coisas todos os dias, até o último dia da minha vida. Às vezes nós confiamos em pessoas, e pessoas são falhos. Mas Deus nunca vai falhar contigo. Sabe, amado, quando Davi resolveu deixar a arca na casa de Obed-edom, ele o fez porque ele temeu pela sua própria vida. Ele diz: meu Deus, as ruas são tão difíceis, buracadas. A arca tombou, Uzá colocou a mão, foi fulminado. Será que se eu continuar com esse projeto, não vai mais pessoas serem fulminadas? Não vai ter mais pessoas que vão ser amaldiçoadas? Não vai ter mais pessoas que vão sofrer? Quantas vezes você disse isso? Será que se eu continuar, eu não vou continuar perdendo? Sabe, eu não vou continuar tendo luta? Esse é o problema. O diabo coloca o problema e nós enxergamos o problema, e não aquilo que vem da parte de Deus. Por quê? Porque ele viu o que aconteceu com Uzá, que morreu ao tocar a arca. Davi então retomou o seu projeto de buscar a arca, mas agora ele estava preparado, porque ele entendeu que sem a presença de Deus, ele não poderia chegar a lugar algum. Eu quero te dizer, meu irmão, nada teria sentido se ele não invocasse o nome do Senhor. Quinto e último, limpando-nos de todo sentimento de orgulho. Às vezes é difícil abrir mão de algumas coisas. Às vezes é difícil a gente reconhecer algumas coisas, mas é preciso. Sabe, porque a obra precisa continuar, até mesmo o teu sonho. Provérbios 29:23 diz assim: o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Você quer ter honra? Seja humilde. Seja humilde de espírito, não apenas de atitude. Sabe, amado, tem muita gente que não retoma os seus projetos. E aqueles que retoma com soberba, meramente por orgulho. Não admite que erraram. E o Senhor diz que você precisa rever os teus conceitos. Os grandes homens vencedores, eles só venceram porque no momento mais difícil da vida deles, que todos diziam: você não vai conseguir, ele avançou e foi conquistador. Quando nós nos limpamos do orgulho, a Bíblia diz que nós nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. E aí então retomamos aquilo que ficou para trás. E agora, amado, sabendo que é chegada a hora certa, eu retomarei o que deixei para trás. Diga eu, sou restituído do que perdi, e eu viverei o que ainda não vivi. Porque eu tenho certeza que ninguém mais usurpará daquilo que é meu. Viva a verdade de que na minha vida nenhum dos planos de Deus será frustrado. Eu terei sucesso onde anteriormente eu fracassava. Eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que nós precisamos acreditar. Que Deus chamou para ser mais que vencedor. Mais que vencedor é porque ele venceu mais que uma vez, é isso? Mais que vencedor é aquele que vence todas as vezes. Amado, e para a gente vencer, nós precisamos disputar. Nós precisamos ir para a luta, sim ou não? Ele nunca disse que você não teria luta, mas ele disse que em todas elas você seria mais do que vencedor. Para concluir, eu quero que você declare com fé o que está no quadro. Amém? Vamos lá, vamos ler. Hoje esses últimos meses de 2017 serão os melhores meses que eu já vivi.
Começo esse trimestre retomando os projetos que deixei para trás, na certeza de que nenhuma das promessas do Senhor cairá por terra. Não serei roubado, mas buscarei aquilo que eu desejei de realizar. Vou olhar para o Senhor e receberei dele capacitação para isso. Limpo-me de todo orgulho e projeto o meu futuro no Senhor, na certeza de que através das minhas atitudes o Senhor me honrará. Eu recebo de Deus a certeza de que esse é o tempo de retomar o que ficou para trás, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, que Ele é digno.